procurar colonizar outros planetas como refúgio. E aí todos devem ter lido ou visto, às vezes até em história em quadrinhos, coisas como Flash Gordon no planeta Marte, mas eu vou dar exemplos de outros planetas e não parece muito viável transportar a humanidade para outro planeta, outro lugar no sistema solar. Então, é bem mais viável, embora cada dia mais difícil, procurar recuperar o nosso e preservá-lo. Há sempre a pergunta sobre outras possíveis civilizações. Será que existe vida em outros planetas? Bom, depende do que a gente chame de vida. Nós só conhecemos um tipo de vida que nós temos aqui na Terra, e a resposta mais plausível é a seguinte: se nós nos limitarmos a organismos unicelulares e sem núcleo, que são chamados procariontes, e as bactérias são procariontes, eu diria que é muito plausível que existam ou tenham existido bactérias em outros planetas, sim. Mas, se nós pensarmos nos eucariontes, e nós somos eucariontes, todas as formas mais avançadas que nós temos de vida na Terra são eucariontes. A resposta é muito improvável, por muitas razões. Uma delas é que a Terra, embora todos provavelmente tenham já lido, e até bem recentemente, sobre a descoberta de milhares de planetas em outros sistemas solares que poderiam ser comparáveis com a Terra. Isso não é bem verdade. A Terra é um planeta muito especial, por muitas razões, que tem a ver com como o sistema solar se formou. E na formação do sistema solar, ocorreram coisas que são extremamente complexas, que dependem do acaso, em particular pelo fato de que Júpiter é um planeta muito gigantesco e massivo e influenciou muito a formação do sistema solar. Então, houve migrações dentro do sistema solar do próprio planeta Júpiter, viajando para dentro e para fora, se afastando ou se aproximando do Sol. E não parece muito fácil imaginar que outros planetas em outros sistemas solares possam ter efeitos comparáveis. Isso é uma razão. E a outra razão é da biologia. Pelo que nós sabemos até hoje sobre a origem dos eucariontes, é muito possível que tenha sido um evento único na Terra e possivelmente em todo o universo, porque também foi um evento extremamente improvável. Então, não parece muito bom argumento a busca de vida em outros planetas para migrar eventualmente para algum deles. E aí nos traz até a última opção que eu coloquei lá em cima, que é que nós façamos isso pela ciência e
como foi dito por um matemático, para a honra do espírito humano. O que a ciência nos traz é insubstituível. Não dá para avaliar o que representa nós sabermos o que sabemos hoje em dia, por exemplo, sobre a origem do universo e a sua evolução. Mas também porque esse tipo de ciência, chamada de ciência pura ou ciência básica, ele fatalmente acaba encontrando aplicações muito importantes em tecnologia. O Ministério da Ciência e Tecnologia se chama atualmente da Ciência, Tecnologia e Inovação. E essa última parte, inovação, costuma ser uma consequência cada vez mais próxima das descobertas em ciência básica. Eu costumo dizer que só há dois tipos de ciência: ciência aplicada e ciência ainda não aplicada. E isso no Brasil é muito perceptível. O Brasil deve grande parte da sua renda à agricultura, em particular à soja, e foi graças a descobertas como as de Joana Dobereiner, na Embrapa, que o Brasil pôde se tornar o grande e chegou a ser o maior produtor mundial de soja. E o que isso rendeu para o Brasil é muito mais do que o Brasil já investiu em ciência básica até hoje. Bem, então, a segunda pergunta na exploração espacial é de que tipo de exploração a gente está falando. Todos pensam sempre em missões tripuladas, em que há astronautas comandando alguma espaçonave e levando a algum destino. Continuam todos me ouvindo bem? Ok. Se não, reclamem, por favor. Bem, mas Freeman Dyson, um físico teórico importante, ele comentou sobre os tipos de missões espaciais que as missões tripuladas acabam representando elefantes brancos. O seu custo enorme, absolutamente, em geral, não é proporcional ao que se obtém com elas. Por exemplo, a ISS, a International Space Station, Estação Espacial Internacional, ela foi lançada há quase 30 anos e mantida pela NASA, juntamente com a Rússia, a Agência Espacial Europeia e o Japão. E o custo nisso até hoje foi maior do que 100 bilhões de dólares. Ela funciona a uma altitude de 400 quilômetros aproximadamente, fazendo órbitas em torno da Terra a cada hora e meia. Mas o que ela rendeu do ponto de vista de ciência? Muito pouco. Ela foi útil para aprendermos sobre efeitos sobre as pessoas de permanência no espaço por períodos prolongados e todos os riscos que as pessoas têm da radiação, da própria permanência por um período longo, dos efeitos de gravidade alterada, etc. Bom, ela trouxe alguns benefícios para a astronomia e meteorologia, mas descobertas realmente em ciência básica quase não houve. Somente há poucos anos foi lançado um aparelho chamado espectrômetro magnético alfa,
que talvez, porque isso ainda não está confirmado, poderia ter detectado o que se chama de matéria escura. Isso seria uma descoberta importante, mas mesmo essa não está confirmada. Então, o que Dyson comentou é que ele recomendaria, como um programa espacial, o lançamento do que ele chamou galinhas espaciais, Astro Chicken, que seriam baratas, lançadas e comandadas à distância para missões específicas e poderiam, a custo muitíssimo mais baixo, levar a resultados científicos muito mais importantes. E nós vamos ver que isso aparece nas ideias mais recentes, quando chegarmos mais adiante. Então, o que é muito mais produtivo cientificamente são missões robóticas, se quiserem, que têm controle remoto. E uma delas existe em torno da Terra. Há vários satélites meteorológicos e de comunicações que são comandados da Terra e que nos trazem informações muito importantes. Mas há algo que todos nós usamos e não nos damos conta de ter sido fruto também da pesquisa espacial e de uma teoria que já foi frequentemente caracterizada como pesquisa pura sem qualquer aplicação possível, que é a relatividade geral, que está também completando 100 anos este ano. O GPS funciona graças a uma combinação da relatividade restrita de Einstein e da relatividade geral. Eu estou dando uma ideia aqui de como funciona. Você pode ficar em pé, se você e peço ao projecionista, é um vídeo que vai mostrar como funciona o GPS. Dá para clicar no vídeo, por favor? Isso. Ok. Então, é um sistema de 24 satélites que ficam em órbita em torno da Terra, em várias órbitas, que são calculadas, porque eles transportam relógios atômicos e ficam mandando sinais para a Terra. Aqui se vê alguns desses sinais, e é projetado de tal maneira que, de qualquer ponto da Terra, em qualquer instante, há pelo menos 4 deles mandando sinais. Em geral, bem mais, chegando até 8 ou 9 ao mesmo tempo. E o sistema de computação usa essas órbitas e sinais com métodos de triangulação para determinar a posição naquele momento, naquele ponto da superfície da Terra. Então, nós usamos isso hoje em dia, as pessoas já têm nos seus aparelhos de smartphones. Não, eu digo simplesmente o telefone celular. O GPS usam para dirigir automóvel e se orientar. Desculpem, eu vou voltar atrás. O GPS, então, para calcular essa posição com a precisão necessária, é fundamental usar a relatividade geral, porque ela tem os relógios atômicos para a altitude em que eles viajam e o efeito da gravidade alterada nessa distância. Se não fizesse essa correção da relatividade geral, seria impossível o GPS funcionar.
Bem, então, isso é um exemplo de uma aplicação de pesquisa básica, algo que afeta a nossa vida diária de todos nós. Mas há satélites, então, e missões espaciais agora fora da Terra, que são de vários tipos. Em inglês, se chamam, algumas delas, orbiters. São satélites lançados para descrever órbitas em torno de outros corpos celestes. Vamos ver exemplos. Existem satélites de prova, de sonda, que pousam na superfície de outros corpos celestes e podem, inclusive, se locomover, explorar a superfície, colher amostras e mandar informação para a Terra. E vamos ver também exemplos disso. Então, deixe começar com esse exemplo do Apolo 15, mas, primeiro, eu queria comentar que o grande precursor da NASA foi Isaac Newton. A figura que está reproduzida aqui é do livro dele, Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que são os princípios fundamentais da mecânica. E o que ele imaginou foi, aqui está a Terra, aqui está uma montanha muito alta, e ele se perguntou, o que acontece se nós lançarmos corpos com velocidades cada vez maiores a partir do topo da montanha? E ele disse, se a velocidade de lançamento for suficiente, eles poderão se tornar satélites da Terra, satélites artificiais. Então, a ideia fundamental vem de Isaac Newton. Isso em 1600 e pouco, né? No século XVII. Isso foi antes de 1700. Bem, o que eu vou mostrar agora, neste vídeo, que eu daqui a pouco peço para animar, ocorreu durante a missão Apolo 15, ou seja, depois da primeira missão lunar, e é um astronauta, o astronauta David Scott, que vai aparecer, isso foi em 1971. E o que ele fez foi repetir uma experiência, um experimento atribuído a Galileu. Galileu percebeu, porque ele estudou muito a queda dos corpos, e ele percebeu que, se não fosse a resistência do ar, o atrito com a atmosfera da Terra, todos os corpos cairiam com a mesma aceleração, aquilo que a gente chama de aceleração da gravidade. E ele chega a comentar que, se lançasse do alto da Torre de Pisa, por exemplo, uma bala de canhão e um objeto muito mais leve, como uma bala de fuzil ou pedregulho, se não fosse a resistência do ar, cairiam e chegariam ao solo ao mesmo tempo. Bem, isso, de fato, é a base do que se chama o princípio de equivalência, e foi uma das pistas centrais usadas por Einstein quando criou a relatividade geral. Teve uma importância muito grande. Mas o que David Scott fez foi fazer esse experimento na superfície da Lua, em 1971. Ele vai aparecer aí falando e dizendo isso, e lembrando Galileu, e o que ele fez foi deixar cair um martelo bastante massivo, desses que são usados em geologia, os astronautas usavam para explorar a superfície, e, ao mesmo tempo, uma pluma, que ele disse que era de uma águia. Então, por favor, pode
ligar o vídeo. Vocês já vão ver o Scott aparecendo. Aqui está ele. Ok. E ele vai estar dizendo exatamente isso, que ele vai repetir o experimento mencionado por Galileu e mostra que num dos braços ele tem esse martelo e no outro braço ele tem a pluma. A pluma é de Condor e eu acho que a própria espaçonave era chamada Condor. Então ele vai deixar cair e pede que todos prestem atenção. Aí vai o experimento na Lua. E na Lua não tem ar, né? Ué, isso. Ai. Ok. Então, ainda hoje existem pessoas céticas. Notem como ele está caminhando tipicamente como se caminha na Lua, porque a força gravitacional da Lua é a sexta parte daquela que há na Terra. Então, naturalmente, os astronautas podiam dar saltos muito mais facilmente. Então, existem ainda pessoas céticas que não acreditam que o homem tenha chegado à Lua. Acham que foi algum truque da televisão, algo assim. A nossa filha, nós estávamos nos Estados Unidos quando isso aconteceu, ela tinha uns 7 anos de idade. E ela ficou até meia-noite assistindo aquilo, bocejando, e no fim não achou graça nenhuma. Ela disse que ela via isso acontecer nos desenhos animados o tempo todo. Bem, mas aí vocês têm uma prova cabal de que o homem realmente chegou até a Lua. Vamos adiante. Deixa eu voltar. Então, aqui, eu vou dar exemplos de missões que usaram satélites de prova, satélites em órbita e satélites que aterrizaram, que é um termo meio, enfim, vem de terra, mas, enfim, desceram em outros corpos celestes. Isso está em inglês, eu vou estar traduzindo, mas é um ótimo resumo. Então, satélites de prova robóticos atingiram todos os planetas do Sistema Solar, de Mercúrio até Netuno, e o satélite New Horizons já chegou, e a gente vai ver um vídeo disso, ao planeta que hoje em dia foi demovido. Ele não é bem um planeta, ele é um planeta anão. Plutão, a missão espacial Dawn está orbitando o outro planeta anão chamado Ceres. Desculpem. A famosa missão Voyager 1, ela já saiu do Sistema Solar. E as missões Pioneer 10, 11 e o Voyager 2 estão perto de sair também do Sistema Solar. Então, as missões em que há órbitas em torno do planeta, ou que descem do planeta ou corpo celeste, obviamente transmitem muito mais informação do que aquelas que só passam por perto. E satélites de tipo sonda já foram colocados em órbita em torno dos 5 planetas que eram conhecidos antigamente. Primeiro foi Marte, a missão Mariner 9, 1971, depois Vênus, Vênera 975, mas
desceram à superfície de Vênus e testaram a sua atmosfera, inclusive antes. Júpiter foi a missão Galileu, em 1995, Saturno, a missão Cassini-Huygens, eu vou mostrar alguns resultados, 2004. Mais recentemente, o planeta mais próximo do Sol, Mercúrio, a missão Messenger, em março de 2011. E nós temos informação mandada por ele sobre todos esses corpos celestes e os seus satélites também. A missão Near-Shoemaker, em 2000, entrou em órbita de um asteroide que fica mais próximo da Terra, o asteroide Eros 433, e chegou até a descer na sua superfície, o que não tinha sido projetado inicialmente. Uma missão japonesa, Hayabusa, de 2005, que a propulsão era chamada propulsão iônica, também entrou em órbita de um asteroide, esse 25143 de Itokawa, e desceu na superfície por um tempo curto e colheu grãos da sua superfície, mandando-os para a Terra, o que é extremamente importante para missões que exploram a origem do sistema solar. Outra missão também, por propulsão iônica, Dawn, em torno do asteroide grande Vesta, em meados de 2011, também se moveu ao planeta anão Ceres, onde chegou em março de 2015, há pouco mais de um ano. E outras missões que pousaram, Viking, Pathfinder e 2 rovers pousaram na superfície de Marte, e missões Vega e Vega na superfície de Vênus. Finalmente, a missão Huygens, ela pousou numa lua de Saturno, a lua Titã. Professor, posso fazer uma interrupçãozinha até para a gente... todas essas sondas espaciais que já foram enviadas no Sistema Solar, já desceram, como o senhor falou, de Mercúrio até em Plutão e mais em asteroides e tudo. O que a ciência avançou em termos de conhecimento do Sistema Solar a partir das informações, das imagens enviadas por essas sondas espaciais? Eu vou estar mostrando algumas das respostas e várias delas estão na próxima, exatamente o que é que a gente ganhou cientificamente. Isso responde à sua pergunta e está num livro que todos podem acessar na internet, publicado pela NASA, Visão e Viagens. Então, está reproduzido aqui em inglês, vou traduzir. Em anos recentes, a ciência dos planetas teve um crescimento gigantesco de conhecimentos novos. Então, descobrimos o quê? Que existe gelo de água nos polos da Lua. Descobrimos que, pousando na superfície de Marte, que o planeta já teve um clima quente e úmido e possivelmente condições favoráveis à existência de vida. Então, isso houve em Marte. Em Saturno, em particular a lua Titã de Saturno, que eu vou mostrar mais dados daqui a pouco, existe chuva, não de água, mas de... E isso cria rios, lagos e paisagens geológicas com grande semelhança às paisagens naturais. Os cometas impactam o planeta Júpiter e produzem cicatrizes do tamanho da Terra na atmosfera. Deixam cicatrizes na atmosfera do planeta do tamanho. As geladas de Júpiter contêm oceanos
abaixo de camadas de gelo. É possível que o oceano do satélite Europa possa ter vida também, quer dizer, possa permitir a existência de vida. A pequena lua de Saturno, Enceladus, tem suficiente energia geotérmica, quer dizer, proveniente do calor interno dela, para ter lançado plumas de gelo e vapor a partir do seu polo sul, observadas por satélite. A poeira de cometas é muito importante colher amostras, porque ela mostra como eram os materiais primitivos dos quais o próprio sistema solar se formou. E centenas de outros planetas, em torno de estrelas mais próximas, começaram a permitir entender as relações entre o sistema solar e muitos outros sistemas planetários. Em particular, o que eu mencionei há pouco, que o sistema solar é muito peculiar e muito diferente dos outros que foram encontrados até agora. Bom, aqui tem uma imagem muito bonita da missão Cassini-Huygens, conjunta da NASA e da Agência Espacial Europeia, de 2004, de Saturno e dos seus anéis iluminados pelo Sol. Muito bem. Essa é uma imagem real, não é uma ilustração, né? Isso aqui é interessante. Não. Tudo isso, as imagens que eu estou projetando são reais. Agora, a lua Titã de Saturno, da qual eu já falei. Primeiro, aqui à esquerda, em cima, há uma comparação em tamanho real da Terra, que aqui está, da Lua da Terra e de Titã. Então, Titã está em tamanho entre os dois. É bem maior do que a nossa Lua. E é de todo o sistema solar, conhecido, é a única Lua que tem uma atmosfera. Essa atmosfera é formada de gelo de água e de rochas. E tem um oceano de amônia, uma atmosfera que contém nitrogênio, hidrocarbonetos e metano. Isso tudo é daquele satélite sonda Huygens, que pousou na superfície em 2005. Aqui vocês têm uma imagem da superfície da Lua de Saturno Titã. E aqui agora, uma belíssima imagem do planeta Marte, vista pela sonda Curiosity, que tem aquele robô que se deslocou na superfície e mandou imagens de vários pontos, pousou em Marte em 2012. E essa imagem tem uma nitidez fantástica, ela tem 1 bilhão de pixels. Então, vocês estão vendo aqui uma vista do que, se chegassem até a superfície de Marte, uma vista muito bonita e muito extensa do planeta. Mas um grande deserto, né? Alguém quer fazer uma pergunta? Você pode falar aqui no microfone? Por exemplo, porque o pessoal de casa está assistindo pela internet, senão não vai lhe ouvir. Eu vou estar respondendo a perguntas de preferência mais no final. Você pode aguardar um pouquinho? Tá bom. Um pouco até bastante dificuldade de audição, então vão ter que me repetir as perguntas aqui de perto. Bem, agora Plutão, que antigamente era planeta e agora foi demovido e é um planeta anão. Então, aqui da capa do mais recente número da revista Physics Today, ela teve um artigo sobre como nós chegamos a Plutão.
Isso é uma imagem de Plutão que foi mandada por essa sonda e superposta nela a nave espacial New Horizons, foi lançada em 2006. E aqui vocês vão ver um vídeo de Plutão, da própria nave New Horizons, que voou em torno de Plutão em julho de 2015, há menos de um ano atrás. É uma animação, mas ela foi montada com imagens reais do New Horizons. Quer dizer, tudo que eu estou mostrando é real. E o que a gente vai ver é que a New Horizons faz uma órbita em torno, atrás de Plutão, e consegue ver, consegue ver a luminosidade na atmosfera de Plutão produzida pela luz solar quando o Sol está passando. Olha, aqui vocês estão vendo Plutão e quando vai saindo, essa luminosidade vem do Sol. Bom, aí não dá para ver muito bem com luz, mas há, inclusive, imagens em que aparecem Plutão e Charon à medida que o satélite está se afastando. É um vídeo fantasticamente bonito. Agora, vamos falar da exploração de Marte. Então, isso agora estou falando do futuro, porque é uma missão que está apenas começando. A exploração de Marte era uma ambição antiga da NASA. O que aconteceu, ela estava projetada para ser lançada, se eu me lembro bem, este ano. Mas o custo foi tão elevado que não foi aprovado pelo governo. E o que acabou acontecendo é que foi substituído por uma missão projetada de exobiologia marciana, ela se chama ExoMar, e é um projeto conjunto da missão da Agência Espacial Europeia e Agência Russa, e o objetivo é astrobiologia. Então, as missões são as seguintes: procurar sinais de vida passada ou presente em Marte. Segundo, ver a distribuição de água subterrânea e se é possível ser habitável. Terceiro, preparar uma missão para trazer amostras à superfície. Então, a primeira etapa, que ainda é exploratória, ela lançou o que se chama o ExoMars Trace Gas Orbiter, e ela foi lançada em 14 de março deste ano, há cerca de 2 meses atrás. E deve chegar à superfície em 19 de outubro deste ano. A ideia é que ela procure traços na atmosfera de metano e de outros gases. O rover, que está aqui nessa imagem, vai ser lançado em 2018. E o custo total dessa missão é da ordem de $1,5 bilhões. A missão americana ia custar ainda mais que isso e foi cancelada. E é claro que vai precisar de cuidados muito especiais para evitar contaminar Marte ou contaminar, eventualmente, a própria Terra quando voltarem de lá as amostras. Ok? Bom, e aí vem a pergunta: e aí, dá para chegar até outras estrelas, outros sistemas solares? Então, aí nós estamos falando de viagens interestelares. E espero que muitos de vocês tenham visto este filme,
que passou, acho que o ano passado. Aqui está o cartaz do filme. Interestelar. Esse filme, ele foi preparado com a ajuda de um físico de relatividade geral e cosmologia muito importante de Princeton, Kip Thorne. Ele foi o assessor e procurou tornar a ciência do filme o mais possível correta, apenas em alguns pontos extrapolando para a ficção científica. Vocês vão ver que ele realmente aparece em outro projeto interestelar em seguida. Bom, para dar uma ideia da dificuldade, aqui está a distância de cada objeto, na coluna da esquerda, em unidades astronômicas. A unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol. Então, o Sol está a 1 unidade astronômica da Terra. E aí, o tempo que a luz leva para ir da Terra até esse corpo celeste. Então, no caso da Lua, a distância em unidades astronômicas é apenas 2,6 milésimos. E leva 1,3 segundos para a luz ir até lá. Quem assistiu à missão lunar, a primeira, como nós fizemos, estávamos em Washington na época, o presidente dos Estados Unidos se comunicava com a missão, mas entre ele fazer uma pergunta e a resposta voltar, levava 2,6 segundos, que era exatamente para que a luz pudesse viajar de ida e volta. Bem, então o Sol está a 8 minutos-luz da Terra. O planeta mais próximo nosso, que é Vênus, está a 2,5 minutos da Terra, minutos-luz. Netuno, a 4 horas. O Voyager já chegou a 130 vezes a distância Terra-Sol, e já saiu do Sistema Solar. Isso demorou, para chegar a mensagem dele até nós, 18 horas. A estrela mais próxima da Terra se chama, o nome está na própria estrela, Próxima Centauri, porque ela é da constelação do Centauro. Ela está a 270 unidades astronômicas e a luz leva 4,2 anos para chegar de lá até aqui. Então, viajando à velocidade da luz, se isso fosse possível, demoraria 4 anos. Sem contar a comunicação ficaria 8 anos entre uma pergunta, ida e volta. O Voyager levaria 80 mil anos. Além disso, os riscos da viagem, a poeira espacial, a radiação, ninguém sabe exatamente até que ponto. Qual seria um método de propulsão e quanta energia seria necessária? Qual seria o custo? Bem, no filme, a viagem é feita porque Kip Thorne, que muito possivelmente vai ganhar o Prêmio Nobel de Física deste ano, eu já vou explicar em seguida por quê, chama um wormhole. Um wormhole é um buraco de minhoca e é uma ideia que vem do próprio Einstein, o trabalho que ele fez, Rosen, que seria uma ligação por uma deformação extrema do espaço-tempo entre dois, num certo sentido, universos possíveis. E o Kip Thorne estudou bastante esse assunto. E a conclusão, aparentemente irrecorrível,
é que não dá para ter um wormhole, embora no filme a viagem é feita através de um deles, mas eles só poderiam existir na presença do que se chama matéria exótica. E agora eu vou falar de um projeto de viagem interestelar. Existe o projeto, sim, e ele foi lançado este ano. Foi noticiado pelo New York Times há pouco mais de um mês, 13 de abril. O que é esse projeto? O objetivo é semelhante àquela ideia dos Space Chickens. E, sim, o Freeman Dyson, que propôs aquela ideia, é uma das pessoas que participam desse projeto. O objetivo é lançar uma frota de nanoveículos, que seriam as tais galinhas espaciais atuais, que eles seriam, a propulsão seria por luz laser. E a ideia seria que atingissem 1/20 da velocidade da luz. Eles atingiriam Alpha Centauri em 20 anos. A ideia é que eles capturassem imagens e voltassem, mandando para a Terra, como a distância de 4 anos-luz, chegaria na Terra 4 anos depois. Então, no mínimo, levará 24 anos se a missão for lançada e tiver sucesso. Você poderia nos explicar um pouquinho melhor essa nanotecnologia em sondas espaciais? Quer dizer, seriam micro objetos que seriam lançados? Eu vou mostrar aqui. Aí sim, é um vídeo de ficção científica, não existe ainda, é como se imagina que funcionaria. Mas, então, esse projeto é liderado e financiado em grande parte atualmente por um filântropo russo chamado Yuri Milner. E participam da gestão do projeto o Stephen Hawking e o Mark Zuckerberg, do Facebook, ok? Participantes científicos têm Pete Worden, que é o ex-diretor do laboratório Ames da NASA, o Freeman Dyson, que falou das galinhas espaciais, Saul Perlmutter, que é um grande astrofísico de Berkeley, Martin Rees, que é o astrônomo real da Inglaterra, o Sagdeyev, que foi o diretor do programa espacial russo, e Andrew, que escreveu um livro de divulgação científica sobre o espaço também. Então, até agora, o milionário russo, Milner, investiu $100 milhões para fazer o que se chama o estudo de viabilidade. E o custo total estimado, por enquanto, seria 5 a 10 bilhões de dólares, era que seria com cooperação internacional. Ele não tem condições de financiar isso sozinho. O que é que são esses nanoveículos? Eles são discos cuja massa é de 1 grama, mas nessa massa incluem câmeras, equipamento de navegação e tudo que é necessário para que tenha essa missão ser controlada e lançada de volta para a Terra a imagem. O custo de um desses discos é aproximadamente o custo de um iPhone atualmente. Um iPhone, hoje em dia, ele tem a capacidade de computação de um supercomputador. O primeiro supercomputador foi um que eu trabalhei, não na NASA, mas num outro centro lá nos Estados Unidos, e tudo isso era
um lugar que era imenso. Ele ocupava uma sala e era resfriado por um rio de água que fluía através dele. Tudo isso, hoje em dia, a gente tem num iPhone, ok? Bom, mas, então, isso seria uma parte. Mas eles, para propulsão, usariam o que se chama uma vela espacial, que é propelida pela luz, e essa, sim, tem dimensões da ordem de metros. E a massa dessas velas também seria da ordem de 1 grama. Então, são materiais que ainda nem existem. A luz laser, que faria a propulsão, precisaria de uma batelada de lasers em órbita em torno da Terra, e cada laser teria que ter uma potência de 100 gigawatts, que é 100 vezes a potência de um reator nuclear. Esses lasers também não existem ainda, o projeto tem que criá-los. Essa rede ficaria em órbita bem alta e seria preciso, para obter a transmissão das imagens, um sistema chamado de ótica adaptativa, que vai adaptando à medida que compensa a turbulência da atmosfera, que tende a difundir as imagens. Então, aqui está, agora, ficção científica, um vídeo do que seria a missão Starshot. Pode animar, por favor? É esse aqui. Bom, então, vocês estão vendo aqui a batelada de receptores. Aí está um disco desses sendo lançado. Ele tem que ser detetado por todos esses sistemas simultaneamente. Aí vocês veem a luz laser usada para propulsão. Aí ele já está chegando e vai mandar a imagem de volta para a Terra. Então, isso é a única missão interestelar projetada. Muito bem, estou chegando ao fim. Vamos agora a uma das... a parte final. Eu quero falar de missões de telescópios espaciais. Então, aí, em lugar de mandar um satélite para tirar fotos e explorar a superfície, etc., a gente manda um telescópio para o espaço. E a grande vantagem de estar no espaço é que não tem o efeito da atmosfera, que prejudica tremendamente a visão. Então, o mais famoso deles é o telescópio espacial Hubble, que foi lançado em 24 de abril de 1990. Eu estava na NASA quando foi lançado e assisti ao lançamento em tempo real. E ele atingiu uma altitude de 570 quilômetros da Terra, portanto, fora da atmosfera, então não tem o problema da perturbação atmosférica, e ele permitiu tirar imagens de altíssima resolução. Precisou consertar um pouco a câmera, porque ela tinha um defeito, astigmatismo, e houve uma missão espacial só para consertá-la. Mas, depois disso, ele se tornou o instrumento mais cientificamente produtivo de toda a história da ciência. Por exemplo, antes dele, a idade do universo era estimada entre 10 e 20 bilhões de anos. Quando eu lancei o meu livro de Física Básica, volume 1, foi antes disso e tinha essa incerteza toda. Quando eu corrigi na última edição, eu pude usar o dado atual. A idade atual do universo é 13,7 bilhões de anos, então a precisão melhorou bastante. Foi ele que foi o responsável por uma descoberta das mais importantes da história da ciência, de que não só o universo está se expandindo, mas ele está se expandindo de forma acelerada.
E isso levou à descoberta de formas de energia. Descobrimos, então, que toda a ciência que nós conhecemos só trata de mais ou menos 4% de tudo que existe no universo. Todo o resto ainda é incógnito, inclusive os cerca de 20% que são matéria escura, energia escura. E o restante, energia escura é quase 80%. Então, a matéria escura é outro restante. E o Hubble pode ser pensado como uma máquina do tempo, porque ele capta imagens que chegam até a 13,2 bilhões de anos atrás. A imagem que a gente está vendo é de como era o universo 500 milhões de anos depois da grande explosão, do Big Bang. Então, aqui estão algumas dessas imagens que ficaram, muitas delas famosas, e aqui talvez a imagem mais extraordinária, que é justamente a que remonta a 13,2 bilhões de anos atrás. Então, os tipos de galáxias que estão aqui, muitos deles são galáxias extremamente diferentes das que nós conhecemos de eras mais próximas. Vai ser lançado, em 2018, o sucessor do Hubble, que se chama James Webb Space Telescope. Ele vai estar aí a 1,5 milhões de quilômetros da Terra e vai permitir muito ampliar as observações do universo na região do infravermelho, o que é muito importante porque permite observar galáxias formadas muito pouco tempo depois da origem do universo. Bom, só um instantinho, o Hubble, que foi lançado 25 anos atrás, ele está em órbita da Terra, que altitude, mais ou menos? O Hubble permanece funcionando em órbita da Terra e ele tem essa quantidade fantástica de informação que ele já forneceu. Mas agora nós chegamos à última descoberta, que é a das ondas gravitacionais. Essa foi anunciada há cerca de 3 meses, né? A descoberta das ondas gravitacionais. Então, essa deve muito ao Kip Thorne, que foi quem primeiro propôs esse observatório de ondas gravitacionais, chamado LIGO, que é Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferometria Laser. Como é que funciona isso? Bom, esse observatório são, na realidade, 2 conjuntos, um deles que fica na Louisiana e o outro que fica no estado, em Washington State. A distância entre os dois é da ordem de 3.000 quilômetros, não por acaso, porque se estima que é onde é mais fácil detectar. Então, até muito pouco tempo se achava impossível atingir a precisão suficiente, sensitividade suficiente para detectar uma onda gravitacional. Como é que o sistema funciona? Bem, ele funciona usando um instrumento que se chama interferômetro de Michelson, que foi usado para uma das descobertas mais importantes que levaram à relatividade restrita. Então, a ideia é a seguinte, e eu vou mostrar isso melhor num vídeo, mas a ideia é o interferômetro de Michelson, ele tem uma fonte de luz, no caso vai ser luz laser, que atinge o que se chama um divisor de feixe, que é uma superfície semi-espelhada que reflete e transmite, em parte, a luz. As pessoas, por exemplo, usam esses óculos na praia que permitem
ficar olhando para as moças todas sem ser percebido, porque a superfície externa é refletora, mas por transparência dá para observar. Então, a luz é dividida e segue dois caminhos perpendiculares para dois espelhos, voltam e acabam se superpondo e indo para um detetor de luz. Então, a ideia é que isso produz o que se chama interferência de ondas de luz. E eles são regulados para que, inicialmente, essa interferência seja destrutiva. Então, não há luz nenhuma chegando lá. Mas basta uma mudança muito pequena no caminho da luz para que isso leve a uma interferência construtiva. Então, o sinal que é preciso detectar é tão pequeno que esse deslocamento é da ordem da largura de um núcleo atômico. Então, a experiência é talvez a mais difícil, de maior sensitividade até hoje. Ela é mais difícil do que a famosa experiência do bóson de Higgs. E o que acontece é o seguinte: para que se tenha certeza de que o sinal realmente é uma onda gravitacional, é muito importante que tenha dois observatórios diferentes com essa distância, porque a luz atinge, a onda gravitacional atinge cada um deles ligeiramente, um tempo muito pequeno depois do outro. Então, é preciso que isso apareça, que os dois detectam o sinal com essa distância de tempo. E o sinal que foi detectado aqui está com os dois observatórios, o que está na Louisiana e o outro a 3.000 quilômetros, superpostos com um pequeno deslocamento do tempo, que é alguns décimos de segundo. E os dois, então, se superpõem e detectam esse sinal, que tem uma oscilação mais ou menos regular, e depois, de repente, ela vai ficando cada vez mais de alta frequência. E esse efeito é chamado, na acústica, o Sérgio atualmente está estudando canto, um trinado, como o trinado de um pássaro ou aquela cantora que tem que mudar de escala, né? Começa num tom e depois vai para um tom mais agudo. E daqui a pouco eu vou pedir ao projecionista que passe o som correspondente a essa imagem. Então, vocês vão ouvir ondas gravitacionais. Antes de eu passar o vídeo, essa imagem seriam dois buracos negros em órbita um do outro, seria isso? A origem do sinal vai aparecer aqui. Esse sinal tem que ser, para chegar à onda gravitacional, precisa ser algum fenômeno extremamente gerador de uma energia fantástica para que consigamos detectar aqui. No caso, foi uma colisão entre dois buracos negros. Quando eu estava na NASA, tinha uma pessoa lá calculando esse processo. Então, esses dois buracos, se sabe que tinham massas da ordem de perto de 41 e o outro perto de 30 vezes a massa do Sol. Eles estão a mais de 1 bilhão de anos-luz de distância da Terra. Então, nós detectamos a colisão que ocorreu há 1 bilhão de anos atrás. E, nessa colisão, eles se fundiram. Vocês vão ver isso aqui. Com isso, eles perderam 3 massas solares e converteram isso na radiação gravitacional. Essa energia toda, em 1/50 de segundo, é uma potência 50 vezes mais do que a luz de todas as estrelas do universo.
é a maior explosão que já foi detectada na Terra, além do Big Bang, que é a grande explosão. E ela confirmou a teoria de Einstein exatamente no 100º aniversário da relatividade geral. Além disso, é a primeira evidência direta de que existem buracos negros. Existia uma evidência indireta que levou a um prêmio Nobel também, mas essa evidência é direta. E o que é mais importante, ela abriu uma nova janela para explorar o universo. Pela primeira vez, e eu vou passar o vídeo logo ao final, na transparência seguinte, contando de como as janelas sobre o universo evoluíram. A mais antiga é a luz visível. Desde a mais remota antiguidade, basta olhar para as estrelas. E a gente vê a luz. Depois foi o observatório Hubble, o telescópio, que detecta infravermelho até ultravioleta. Depois há um observatório chamado Chandra, em homenagem ao grande astrofísico Chandrasekhar, que detecta raio-x. Então, os fenômenos que cada um deles permite detectar são todos diferentes e a gente começa a ver coisas no universo que nunca tinha sido vista. E agora nós vamos ver o universo pela radiação gravitacional. Então, por favor, vamos animar esta imagem, que é uma simulação da colisão dos buracos negros. Os dois estão em rotação e estão chegando cada vez mais perto um do outro. E aqui é essa região dessas ondas que vocês estão percebendo, e à medida que eles vão se juntando, eles giram cada vez mais depressa. E aí é que tem o trinado, essa parte mais de alta frequência. Então, isso é exatamente como a bailarina ou patinadora no gelo, que começa a girar, abrindo bem os braços, e depois de estar com os braços bem abertos, no final aperta junto ao corpo. Então, é o que se chama conservação do momento angular. Isso aumenta a velocidade angular de rotação. Isso é o final da colisão. Então, a última transparência vai mostrar esse fenômeno todo e eu vou estar fazendo a narração ao mesmo tempo. Ela é do New York Times e é muito bem feita. Deixa eu mostrar, assim, deixa eu comentar só o seguinte. Esse observatório LIGO, ele é um projeto futuro de ampliá-lo, é o que se chama o projeto ELISA, que é antena gravitacional de interferometria no espaço, em que, em lugar de ser um observatório na superfície da Terra, esse observatório é no espaço a 50 milhões de quilômetros da Terra. São 3 satélites que vão estar em órbita à mesma distância do Sol do que a Terra. Então, giram em torno do Sol ao mesmo tempo que a Terra, durante um ano. Mas eles estão fazendo um ângulo com o plano que se chama da eclíptica, que é o da órbita da Terra, de 60 graus. Então, há um satélite que serve de fonte de laser e, ao mesmo tempo, sala de controle, e 2 interferômetros, como no projeto LIGO, que vão ter uma sensitividade muito maior. A missão teste para testar isso tudo foi lançada em 3 de dezembro de 2015, ok? Financiada também pela Agência Espacial Europeia. O LISA, inicialmente, também era um projeto da NASA, mas também não teve dinheiro suficiente para financiar. Bom, então, deixe passar agora esse vídeo do New York Times. Por favor, pode animar. Então, ele começa dizendo que, primeiro,
a gente conhecia só as estrelas por observação visual. Então, por exemplo, o telescópio com luz visível. Aqui é o Hubble, que leu imagens em infravermelho e ultravioleta. Isso aqui são radiotelescópios que permitiram detectar vários tipos de explosões celestes muito gigantes. E aqui é o que foi detectado no buraco negro. Um buraco negro tem o que se chama um disco de acréscimo que vai alimentando e, com isso, gerando feixes de luz e de raio-x gigantescos. Então, aqui vem aquela animação mostrando a colisão. Isso tudo é computação, quer dizer, é exatamente o que aconteceria pela relatividade geral. Aí gera as ondas gravitacionais, ok? Então, vocês têm a fusão dos buracos negros, gerando as ondas gravitacionais, elas vão se propagando e perdendo cada vez mais energia, ou potência vai diminuindo. Aqui é como é que funciona uma onda gravitacional. Ela funciona de maneira que ela, em certas direções, ela está esticando o espaço-tempo, e em outras está achatando. E aqui, chegando à superfície da Terra, aqui vai mostrar os dois... Desculpe, eu vou voltar atrás. Não, pode eu acho que eu interrompi antes do fim. Dá para repetir? O que vai mostrar é que... Microfone, professor. Microfone. É melhor... Fala do microfone. Fala microfone. Bom, ok. Eu vou terminar, então, só pedindo mais uma coisa. Eu vou terminar pedindo ao projecionista que faça a gente ouvir a onda gravitacional. Então, é o som daquela... ok, ele está mostrando isso, então é ótimo. Vamos seguir. Ok. Então, aí está de novo. Isso aqui é a curvatura do espaço-tempo que está mudando, que representa essas ondas. Ok? Ela vai mostrar que as ondas têm aquela forma. Aqui, novamente, os dois buracos negros se fundindo. Ok? A rotação se acelerando e forma um único buraco negro pela fusão. As ondas se propagando, aí ele vai mostrar, isso é que eu estava mostrando, como é que elas se propagam, uma delas estica e a outra achata. E é isso que é detectado pelos interferômetros. E esses deslocamentos, quando chegam na Terra, correspondem a uma fração do tamanho de um núcleo atômico. Então, chegando aqui, ok, e os dois... Assim, aqui acho que vai mostrar melhor os dois interferômetros. Aqui está um e aqui está o outro na distância grande. Isso aqui é um desses observatórios no estado de Washington, ok? Vocês notem que esses braços têm comprimento de 4 quilômetros, é através deles que a luz está, e aqui na ponta que tem esses detetores que têm uma suspensão fantasticamente isolada de ruído. E aqui, quando eles estão sem onda gravitacional, eles são regulados de tal forma que a interferência é destrutiva, não tem luz nenhuma chegando. Mas quando a onda perturba, há o sinal. Então, esse é que é o sinal mais delicado que já foi detectado, essencialmente, até hoje. Um deslocamento da largura de um núcleo do átomo. Agora estão aqui os dois sinais, esse é um deles, esse é o do outro, e agora eles vão ser superpostos,
ok? É aquela imagem que eu mostrei antes. E agora, ok. Repete o que aconteceu com o buraco negro. E agora a ideia é mostrar um pouco do projeto LISA, que não chegou realmente a ser aprovado, mas é esse que se transformou nesse ELISA. Então, aqui está a órbita, que seria desses 3 satélites em torno do Sol, ok? E esse é um deles, que vai estar lançando todos os sinais para interferometria, como está mostrado aqui. Então, eles estão lançando, aqui está o triângulo, ele lança luz laser, ele tem que, ok? Então, essa detecção é que tem que ser, e vai ser muito mais sensível, porque não tem os problemas de vibração que existem na Terra. Então, o isolamento do espaço vai permitir que ele detecte coisas muito mais, digamos, muito mais detecções do que na Terra. Bom, então, finalmente, chegamos ao fim. Obrigado. Professor, só pegando já do final, essa foi a descoberta mais importante de décadas, e por isso o senhor disse que quem projetou esse interferômetro vai ganhar o Prêmio Nobel de Física de 2016, é isso? Essa é a minha previsão de futuro. Eu acho que vai ser dado para esse experimento. O teórico que teve a ideia e organizou tudo isso foi o Kip Thorne. Quando eu estava em Princeton, ele era um estudante de pós-graduação lá. E eu acho que, por mais justiça, os chefes das 2 equipes, uma da Louisiana, a outra do estado de Washington, que montaram e fizeram tudo isso. Agora, a equipe toda internacional tem mais de 1.000 participantes, um dos quais é um brasileiro que está no ITA e que fez parte do projeto de isolamento para... a coisa mais importante é impedir que coisas como barulho, até de tráfego de automóveis à distância, possa perturbar essa detecção. Então, o sistema de suspensão que é usado é um sistema projetado para eliminar todas as possíveis interferências de ruído. Então, ele é um sistema que é uma espécie de 4 pêndulos, cada um dos quais está suspenso do outro, e tem relações entre os períodos dos pêndulos por efeitos de ressonância, tais que elimine toda e qualquer perturbação externa. Eu acho que é o experimento mais difícil e mais delicado que eu conheço em toda a história da física, e que é de mais que justiça que ele ganhe o Prêmio Nobel ainda este ano, sim. Bom, gente, agora queria a participação de vocês. Quem quer fazer perguntas? Você que tinha uma pergunta. Perguntas têm que ser feitas no microfone, de forma que eu possa ouvir. O James está ali com o microfone. Você quer fazer? Okay. Fala o seu nome. Boa tarde, meu nome é Rita. Você faz o que, Rita? Eu sou professora de português, não tem nada a ver com essa área. Ótimo. Mas eu tenho curiosidades, né? Minha curiosidade, o senhor falou brevemente sobre seria possíveis contaminações dessas viagens espaciais todas, né? Tanto para a gente quanto para o espaço mesmo, né? Você deixa uma sonda, que tipo de estudo é feito? Existe isso? Um estudo sobre os impactos, sobre a influência negativa que a gente pode causar, por exemplo, na superfície de Marte, ou isso é algo ínfimo
dada toda a tecnologia que a gente pode obter com essas viagens. Que impacto tecnológico poderá decorrer disso? Eu diria que é quase impossível fazer uma previsão. Quem teria imaginado que no CERN, o Genebra, criou uma rede de comunicação interna que foi a origem da internet. Eles não tinham a menor ideia de que eles estariam criando algo que tem um impacto fantástico sobre as comunicações no mundo todo, a internet. Quando o laser foi inventado, e eu assisti a uma palestra de um dos inventores do laser, e foi perguntado a ele qual é a aplicação possível do laser. Aí ele disse, bom, ele talvez possa ser usado para correção de erros de máquina de escrever. Em vez de passar uma borracha ou algo desse tipo, pode apagar por laser. Esse era um dos criadores do laser. Então, isso é que é a maravilha da ciência básica, como eu falei, que é a ciência ainda não aplicada. Ela acaba sendo aplicada em coisas que as pessoas que fizeram a pesquisa básica jamais teriam pensado. Ok? Agora, eu acho que eu entendi a sua pergunta. A Rita, professor, eu acho que ela quis saber se essas sondas espaciais podem causar algum impacto negativo, inclusive com reflexo na Terra ou nos planetas que são visitados. O impacto negativo que poderia existir e que exige precauções extremas nessas missões todas, é que quando a gente quer detectar, o que se chama astrobiologia, a possível existência de vida, a gente tem que ter um cuidado extremo para não criar artificialmente a transferência de vida da Terra para outro lugar por contaminação. Então, tem que ser totalmente estéril o sistema e o ambiente no qual... ao mesmo tempo, quando traz de volta algum material, tem que ter um tipo de quarentena ou alguma coisa que garanta que não há nenhum risco biológico. Dá para testar de várias maneiras que ele não possa causar um dano ao chegar até a Terra. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sérgio. É um prazer estar aqui mais uma vez te ouvindo, professor. Fala seu nome, fala seu nome. Eu sou Fernando Pedro, da Casa da Ciência da UFRJ. Trabalho lá como jornalista, assessoria de imprensa. E sempre fui muito curioso também por essas novidades. E eu estive observando que as sondas, uma das formas de pesquisa é o envio dessas sondas, elas pousam no planeta, recolhem materiais, e eu sempre imaginei como é que faz o caminho de volta. Eu fico imaginando como é que se volta com esse material. Porque a sonda é um carrinho, de repente, pequenininho, que está lá circulando, esse carrinho não tem propulsão própria para voltar para a Terra. Quer dizer, e como é que se traz esse material de volta, de Marte, por exemplo? Né? E só uma indagação a mais, professor, é sobre a questão de... Posso responder a essa? Pode. Então, pode. Naturalmente, o que acontece quando um desses satélites penetra na atmosfera da Terra é que a penetração através das camadas da atmosfera produz um aquecimento gigantesco sobre o material de revestimento que está chegando. Então, é preciso que ele seja resistente a isso. Há placas de material que se evaporam. Mas eu acho que a pergunta do Fernando, professor, é, por exemplo, uma sonda que seja enviada a Marte, ela tem condição de voltar à Terra trazendo amostras do solo, por exemplo? Tem propulsão para ela sair de Marte? Já existe alguma coisa assim? É isso que é a missão ExoMars, ok? Ela está projetada primeiro para chegar lá e ter material. E depois está projetado também como ela vai voltar. Ela tem que ter propulsão suficiente para que possa ser lançada de lá para a Terra
e chegar até a superfície, mas protegendo da penetração. O maior risco é penetrar de volta na atmosfera da Terra. Nós chegamos a ver em Washington, na Smithsonian, isso foi depois também da missão, a primeira missão lunar, amostras que foram trazidas por astronautas naquela missão. E nós vimos, por exemplo, isso estava em exibição na Smithsonian, os efeitos de colisão de meteoritos que, por aquecimento, produziam glóbulos de material vítreo transparente. Isso dava para ver perfeitamente, quer dizer, o fato de um impacto de algum meteorito, alguma coisa, gerar um calor tão grande que produziu esses materiais. Então, pudemos ver diretamente material trazido da Lua. Bom, a gente pode lembrar que astronautas desceram na Lua e voltaram. Então da mesma forma... trouxeram material. Então, tudo bem. Então, pelo visto, só da Lua a gente tem algum material... Já tem material de Marte, trazido de Marte? Trazido de Marte para cá? Material de Marte, eu não creio que até agora tenha sido trazido nenhum material de lá. Perfeito. Quer dizer, o que há, essas sondas podem realizar experimentos e mandar as que informações. Testam a natureza geológica. Geológica já é uma palavra errada, porque geo vem de terra, sei lá. Martológica. Martiológica. Do material da vizinhança da superfície. Perfeito. Aí é fazer uma perfuração, ela pode fazer testes químicos, vários tipos de testes. Sim, há muita informação em que a pesquisa o laboratório foi lá e mandou a informação, como sempre. É muito mais fácil você fazer isso roboticamente do que realmente transportar de volta. Perfeito. Bom, tudo bem. Eu tinha uma segunda indagação, mas Alguém quer fazer mais? Para mais alguém que queira falar. Depois Caetano Dabli. Ô, Sérgio, tudo bom? Tudo bom, Moisés? Eu me lembro agora, tu estava falando, quando eu estava entrando na graduação da FRJ, eu me lembro que eu fui numa palestra tua, acho que em 2008, 2009, na Semana de Física da FRJ, foi aí que eu te conheci, tu estava falando sobre as pinças ópticas do teu laboratório lá. E aí, depois de um tempo, eu fui fuçar o teu nome lá, acabei achando uma reportagem tua na revista Ciência Hoje, que falava sobre os anéis de luz. E eu me lembro, uma vez eu estava num voo, eu olhei pela janela e vi em cima das nuvens tinha um anel cromático, assim, eu olhei na hora, assim, anos depois me voltou aquela reportagem na cabeça. Vou traduzir para mim que eu não ouvi nada. Ele está dizendo... Eu sou intérprete, tá. Você tem que falar mais alto para ele ouvir bem. Moisés, eu estou falando muito rápido, é isso? Tá. Você ouviu? Eu ouvi. Ele disse que ele viu uma palestra sua lá no FRJ, falando das auréolas, que é um dos objetos de estudo da pesquisa dele, que são como arco-íris circulares, né? Que são vistos das nuvens. E o Caetano disse que viu e lembrou da sua palestra. É isso mesmo? Era isso. Eu estava num voo, olhei pela janela... A auréola não tem nada a ver com arco-íris. Não pode confundir uma com a outra, não. São fenômenos diferentes. Totalmente. Então, o que eu vi não foi a auréola, foi um arco-íris. O que é a auréola e qual é a diferença para o arco-íris? Agora, já que a pergunta foi feita, porque essa é uma área dele. Bom, a auréola é um fenômeno... Fala mais perto do microfone. Eu acho que é talvez o mais bonito fenômeno de luz na atmosfera que eu, pelo menos, conheço. Quando alguém, isso pode ser fotografado, mas, digamos, observado, está numa situação em que ele tem o Sol atrás dele e uma nuvem, o mais simples é que esteja diretamente na frente dele e a luz que o Sol mandou para a nuvem é espalhada exatamente na direção a 180 graus da luz que foi, quer dizer, ela volta pelo mesmo caminho que ela foi. Então, é como ir para um espelho e voltar, ok? Mas essa luz está sendo retroespalhada, que é o termo, por gotinhas de água
nas nuvens. E o fenômeno que ocorre é que se formam arcos concêntricos luminosos que são bem mais brilhantes, mais intensos e ocupam um ângulo visual maior do que até o próprio arco-íris. Mas tudo em torno da projeção da sombra sobre a nuvem. Então, nessa situação ideal, você está vendo, ao mesmo tempo, a sua sombra projetada na nuvem, e aí, em torno da sombra da tua cabeça, é como se você tivesse uma auréola de um santo muito luminosa, com cores muito bonitas, mais bonitas até do que as do arco-íris, e é quase impossível deixar de pensar que o fato de que em todas as culturas e religiões diferentes, personagens poderosos, santos, imperadores, etc., são representados com essa espécie de auréola em torno da cabeça, porque não há razão para que isso não tenha sido observado milhares de anos até atrás. Mas a primeira observação que foi registrada na literatura foi de uma expedição francesa que veio para a América do Sul para fazer uma medida de um arco de meridiano. E os membros da expedição estavam muito cedo de manhã no topo de uma montanha no Equador, que se chama Monte Pambamarca, e quando o sol nasceu, isso aconteceu. Eles estavam todos em condições de ter nuvens próximas, projetando a sombra de todos eles. O que eles acharam incrível é que cada um via a sombra dele próprio e dos outros, mas só via a cabeça em volta na auréola, na cabeça dele próprio, não dos outros. Isso é a coisa mais fácil de explicar, porque o ângulo de visão que permite ver isso é relativamente pequeno. Bom... E você já viu uma auréola? Sim. A primeira vez que eu vi a auréola, eu tinha feito a teoria, mas nunca tinha visto. E o mais comum, hoje em dia, ninguém está escalando montanhas, embora pessoas que subiam em balões também viam. O mais comum é ver, se você está num avião, e ver a sombra do avião projetada sobre uma nuvem. Então, se você sabe disso e sabe onde vai estar o sol durante o seu voo, você pode procurar sentar no lugar certo para poder ver a auréola. Então, já vi muitas vezes. Foi isso que eu fiz. Assim, eu estava sentado do lado esquerdo. A primeira vez que eu vi, eu estava voltando dos Estados Unidos para o Rio, ouvindo para uma viagem aqui, e fiquei tão encantado que eu fui telefonar para minha esposa, que está embaixo, a Micheline, lá do aeroporto Kennedy, e peguei uma moeda de, acho que era 25 cents, para colocar no telefone. Botei a minha carteira em cima, aí contei para ela, fui tomar o ônibus para ir para o terminal da Varig, para voltar, e cadê a minha carteira? Voltei para lá, nada de carteira. Custou caro essa auréola, hein, professor? O meu irmão, por sorte, tinha vindo se despedir, ele mora lá, e me deu um dinheirinho para eu poder vir para o Rio. Mas foi assim que eu vi pela primeira vez. Mas eu já vi o fenômeno mais bonito que eu vi na minha vida. Isso foi o ano passado, eu estava voltando de Recife. E foi de manhã, e o que acontece é o seguinte, se você está subindo a pouca altitude, então a auréola pode ocupar uma parte muito grande do horizonte e fica muito, muito mais impressionante ainda. Mas o que eu vi foi uma coisa ainda mais fantástica. As nuvens baixas estavam bem próximas. Eu vi um arco-íris com o círculo completo, que a gente só pode ver de cima, porque, em geral, você só vê uma parte do arco. E bem no centro desse arco-íris, uma auréola.
Então, essa... não, foi a imagem mais bonita que eu já vi. Fotografou, professor? Não dava para fotografar, inclusive, porque só com uma câmera do tipo fisheye, que tem um ângulo de 180 graus, é que é possível fotografar. Olha só, pessoal, viajando aí é bom ficar atento, hein? Porque se der sorte de ver uma auréola, estejam com a sua câmera à mão, hein? Agora, a explicação da auréola também, ela leva a coisas muito bonitas, pelo menos na minha opinião. É preciso usar uma matemática extremamente sofisticada para entender a origem da auréola. Isso demorou mais ou menos 3 séculos, porque desde essa observação, que foi em 1700 e alguma coisa, a explicação final é um trabalho que eu publiquei faz poucos anos. Então, eu fiquei mais ou menos 40 anos até completar realmente a teoria toda, que é bastante... E olha, e vocês estão perante a pessoa que mais estudou esse fenômeno no mundo e que já viu 2 vezes, pelo menos, né, professor? Quer dizer, realmente ele tem esse mérito de ter pensado, estudado, é uma matemática muito complicada, é um fenômeno físico e matemático, e, ao mesmo tempo, ele teve a sorte de ver também, mas perdeu a carteira, né? O que acontece é que esse fenômeno podia ser calculado por uma teoria, mas somente por supercomputadores. Por isso é que eu acabei indo trabalhar num deles. E um supercomputador, eu fui a esse, que é o primeiro que existiu, estava em Boulder, no Colorado. E eu tinha um resultado para prever o cálculo, e, graças ao financiamento que era possível usar aquele supercomputador por uma noite toda, que era caríssimo, ele ficou rodando a noite toda para dar a resposta do computador. Aí comparou com a minha, que levava 5 minutos para dar a resposta, e bateu certinho. Então, foi uma corrida minha contra o supercomputador. Vamos à sua pergunta. Seu nome, por favor, e o que você faz? Meu nome é Marília. Eu, no momento, sou aposentada nesse país maravilhoso. Bom, enfim, eu gostaria de fazer 2 perguntinhas. Uma é que eu costumo nadar de costas e olhando para o céu. E, quando está nublado, aparece essa auréola em volta do Sol. Eu queria saber se é a mesma coisa. Muito obrigado pela pergunta. Não, não é. Isso que se observa em torno do Sol é chamado um halo, que pode aparecer em torno da Lua também. Mas é um halo e é um fenômeno muito, muito mais fácil de explicar, muito fácil, de fato. É o mesmo efeito que quando você tem um desses lustres gigantescos com pingentes de cristal, como tem no Municipal, enfim, salas de banquete e tal, você vê a luz que vai sendo refratada através dos prismas todos, e também sofre reflexões nas faces deles. Aquilo tudo, como é uma distribuição mais ou menos circularmente simétrica, forma uma imagem circular em torno disso. Então, é como um prisma que produz o espectro solar na parede, só que você tem um montão de prismas com essa distribuição, dá uma imagem desse tipo. Então, são cristais de gelo na alta atmosfera que produzem o halo. A gente vê, de preferência, em países frios, em épocas do ano em que tem essas distribuições que vão formar nuvens de até, eventualmente, neve e tal, que são os cristalzinhos de gelo suspensos na alta atmosfera. Eles é que produzem esse halo. Por favor, outra pergunta é o seguinte. Quando eu assisti o filme Perdidos em Marte, eu verifiquei que ali ele usou um lixo que foi deixado lá em Marte. E aí eu fiquei pensando, eu nunca tinha pensado nisso, mas a gente já suja tanto o nosso planeta. Vamos sujar todos os outros planetas?
ela assistindo o filme Perdidos em Marte, que passou esse ano passado, um belíssimo filme também, ela viu se isso chegar, o dia que chegarmos astronautas em Marte, se nós vamos poluir Marte como já estamos poluindo a Terra. E outros planetas. Eu assisti também esse filme, que é de um marciano, uma pessoa que vai numa expedição a Marte e acaba ficando perdido, largado lá, exatamente. Esse filme tinha incomparável menos base científica do que aquele filme Interestelar. O Interestelar, quando eu vi pela primeira vez com a minha esposa, eu não tinha visto os créditos finais, mas eu disse para ela, eu aposto que o Kip Thorne deve ter sido o assessor do filme. Aí chegou aos créditos finais, dito e feito. Quem foi o assessor foi o Kip Thorne. E o Kip Thorne, ele tem até um livro com o diretor do filme que se chama A Ciência no Filme Interestelar, em que ele conta como ele foi chegando junto com o diretor para fazer a produção. E o que ele tentou fazer foi que o filme fosse, em tudo que deu para fazer cálculo realmente correto cientificamente, isso foi feito. Mas quando chegou a parte em que eles usam um buraco negro para, inclusive, desviar a rota do satélite deles e penetrar no tal buraco de minhoca, né? Ele disse que, a partir daí, foi ficção científica, não tinha como, porque, cientificamente, isso realmente parece ser impossível. Mas, e essa preocupação dela, nós causarmos poluição em outros planetas, em outros astros, com essa exploração espacial, isso lhe preocupa, não? Claro que preocupa. Eu acho que isso deve ser um dos cuidados mais importantes, inclusive porque a astrobiologia é a procura de vida em outros astros do universo, né? Então, se a gente estiver levando e contaminando, destrói qualquer possibilidade de aprender se é possível realmente ter vida em outros astros celestes. O que eu disse, eu mantenho, é que eu ficaria muito surpreso se não fossem descobertos traços de bactérias em algum desses planetas, Marte ou outro. Mas eu acho que é altissimamente improvável que se chegue a uma forma de vida mais evoluída que corresponde aos eucariontes, quer dizer, o fato de que nós estamos aqui, eu acho que é uma coisa altissimamente improvável e muito possivelmente única em todo o universo. Mas, professor, os procariontes também são feitos de DNA, não? Não, toda a vida que nós conhecemos... Então, se pode haver procarionte, por que não eucarionte? Se todos são feitos de DNA. Toda a vida teve uma única origem. E a prova disso é que toda ela usa exatamente esse mesmo mecanismo, DNA, RNA, tudo isso, e o mesmo código genético, muito mais ainda. O código genético é universal. Okay? Só que dá para perceber que é muito plausível como se formaram os procariontes, inclusive as bactérias. As bactérias são, de longe, a forma mais bem-sucedida de vida na Terra. Em termos de massa, elas ocupam a maior fração de toda a chamada biosfera. A Terra, a atmosfera, os oceanos, tudo aquilo que tem vida é bactéria. E elas são tremendamente bem-sucedidas porque, num certo sentido, elas não evoluem. Elas se reproduzem de tal maneira que não é possível realmente haver uma evolução darwiniana como a que nós sabemos que acabou chegando até
digamos, vertebrados, coisas desse tipo. Agora, o que levou à formação do primeiro procarionte ainda é controvertido, mas a teoria mais plausível e mais bem aceita é que foi uma espécie de colisão única entre dois tipos de procariontes. Umas que são as bactérias propriamente ditas e outras são chamadas arqueibactérias, que se pensava que eram mais antigas do que as bactérias, mas não são, mas é uma forma bastante diferente de procarionte. Os dois são ramos comuns de um ancestral único, mas foi preciso que um deles colidisse com o outro e, de certa forma, engolisse o outro para formar o primeiro eucarionte. E nós temos remanescentes disso nas nossas células. Todas as células nossas e vegetais, de todos os procariontes, têm vestígios do que eram essas bactérias primordiais que foram engolidas pelas arqueibactérias. Então, tudo indica, até que a gente saiba, que isso ocorreu uma única vez na Terra. Okay? E a Terra, como eu disse, é um planeta altamente improvável ele próprio, porque a maioria dos sistemas solares que tem planetas rochosos como a Terra, esses planetas são bem diferentes da Terra, em geral, têm dimensões bastante maiores. Então, de novo, houve um papel do acaso na Terra, o planeta Júpiter se formar com aquele massa gigantesca que ele tem, ele perturbou todos os outros satélites. Já Júpiter e Saturno, essa é a teoria mais aceita agora, e é bem recente, tiveram uma espécie de ressonância das duas órbitas e produziram uma espécie de fenômeno de varredura, em que eles penetraram mais para dentro, mais próximos do Sol do que estavam de início, varreram possivelmente protoplanetas que existem em outros sistemas solares, acabaram eles caindo dentro do Sol, alguns podem ter sido expulsos do sistema solar e depois voltaram para a situação em que eles estão atualmente, e isso é uma coisa que também parece ter sido extremamente improvável. Pode ter sido este o único sistema solar em muitos tipos de sistemas que a gente já estudou, há milhares atualmente já observados, em que existe uma Terra na situação em que a nossa está. E nessa situação, a formação de procariontes, de novo, dá para entender como um fenômeno que pode ter ocorrido em vários fora da Terra, Marte, em outros. Simultaneamente? Mas simultaneamente, ou mais ou menos simultaneamente, porque são eventos que têm a ver, no caso da Terra, o que se acredita que foram as profundezas de oceanos muito profundos onde isso aconteceu. Mas, então, existe a necessidade que a gente saiba de água em forma líquida, oceano de água. Mas a gente viu que há indícios de que Marte, por exemplo, pode ter tido oceanos de água. E, por isso, eu acho que, se for uma expedição para Marte, explorar a parte polar, etc., pode achar remanescentes de bactérias, eu acho muito possível que isso aconteça. Pode ter um ecossistema lá que nós possamos, eventualmente, interferir com a exploração, não é isso? Acho altamente improvável que exista ainda hoje, mas que existam vestígios, eu acho muito possível e até provável. Gente, nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. A gente fez uma viagem, a gente começou refletindo sobre o Santos Dumont, e que 6 décadas depois o homem pousou na Lua, depois nós fomos já aí a viagem interestelar com o professor Moisés, chegamos às ondas gravitacionais, buracos negros, é uma longa viagem, aos limites da nossa imaginação.
pelo menos a ciência que a gente conhece atualmente. Pois é. Gente, mas aí aquela história, a ficção, Júlio Verne previu viagens a Marte e tudo, e coisas que a gente hoje, como disse o professor no início, prever o futuro é muito difícil. Prever o presente é fácil. Então, pode ser que daqui a 50 anos, quem sabe essas ondas gravitacionais que agora acabaram de ser comprovadas, detectadas, também não sirvam de alguma forma para viagens espaciais ou no tempo, né? Existem conjecturas de como se poderia aproveitar a energia gerada em buracos negros, por exemplo. E a gente sabe que existe um buraco negro gigantesco no núcleo da nossa galáxia, da Via Láctea. Esse é um que a gente tem certeza que existe. São buracos negros gigantescos que têm milhões de massas solares. E agora ficamos sabendo que existem também buracos negros provenientes de, provavelmente, estrelas compactas que geraram, e que não é uma galáxia inteira, mas... Então, é a primeira vez, esse experimento revoluciona a astronomia, porque realmente é a primeira prova de que buracos negros desse tipo existem realmente. Professor, em nome do Museu do Amanhã e do Projeto Ver Ciência, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença, a todos vocês aqui que nos brindaram com as suas presenças, vocês que nos acompanharam de casa também pela internet e os que vão eventualmente assistir a gravação desse nosso primeiro talk show Ver Ciência no Museu do Amanhã. Muitíssimo obrigado por tantos conhecimentos que o senhor nos brindou aqui. Muito obrigado. Em particular ao Sérgio. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado a todos.